na página de treinamento no YouTube e também no Instagram, ok? Sejam todos bem-vindos, obrigado pelo carinho da sua visita. Muito bom ter você aqui. Eu vou pedir que você tome aí agora a sua Bíblia. Eu preciso que você tenha nas mãos a sua Bíblia. Preciso que você tenha nas mãos caneta e papel, ok? Você vai receber muita informação de Deus, muita informação bíblica revelada. E nessa informação bíblica revelada, especialmente para aqueles que são pastores, para aqueles que são ministros, para aqueles que amam a Bíblia, você vai ter um mundo de revelação aí sem precedentes. Então é importante que você anote tudo. Eu estou aqui só ajustando o meu celular, só para eu me cercar da transmissão aqui do Instagram, gente. Tá bom? Vamos lá. Cadê? Semana passada não ficou. Tô vendo aí vocês no Instagram, beleza. Semana passada não ficou guardado aí na memória, salvo do Instagram, porque nós esquecemos de confirmar a transmissão para que fosse salva. Mas, atenção, essa live ela fica disponível de quarta até domingo, meia-noite, ok? De quarta-feira, agora, hoje, até domingo, meia-noite. Se você não acompanhar ao vivo agora, você tem até domingo para assistir. Por que o senhor faz isso, pastor? Porque eu quero estimular em você, eu quero criar em você a disciplina de estudar a Bíblia. Eu quero que você estude a Bíblia sistematicamente, semanalmente, a cada tempo, ok? Então eu quero que cada semana você tenha o hábito de estudar e se interessar. Então, pegou? Pegou. Não pegou, a gente toca o barco. Beleza? Bênção de Deus? Pessoal, deixa eu só insistir aqui, porque na minha... Se bem que depois eu posso disponibilizar naturalmente, mas eu gostaria muito que a minha fanpage fizesse essa transmissão direto, sabe? Deixa me dar só mais um minutinho aí, por favor. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias e nós vamos falar sobre o capítulo de número 2 e o capítulo de número 3. Eu sei que nós divulgamos aí para vocês os capítulos de 4 a 6, de 4 a 5, se eu não me engano. Só que semana passada foi tão assim, tão forte, foi tão especial. Deixa eu só colocar aqui, gente. Peraí. Na fanpage. Ok. Desconectar. Beleza. Foi tão forte assim, foi tão especial semana passada, que não teve como eu seguir adiante. Mas eu vou tentar, dentro do cronograma aqui, fazer pelo menos o capítulo 2 e 3 de Neemias, ok? Atenção, vamos começar agora. Bíblia na mão, caneta, papel, vamos estudar a palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 2, ok? Semana passada o Senhor nos visitou na live de uma forma muito especial. Então você que é pastor, pastora, líder, missionário, você que usa a palavra, você que ensina, você que ministra, tá? Você que usa a palavra normalmente, e esse ensino aqui vai ser fundamental, vai ser muito importante para você. Então eu preciso, fundamentalmente, ok? Que você anote o que você puder, porque você vai ter assim uma fonte de muitas mensagens para você ministrar. Pastor, eu sou apenas um estudante da Bíblia e eu quero só aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então anote também, porque isso vai surtir muito efeito para você, tá bom? Vamos lá, gente. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Pega a Bíblia, caneta e papel na mão. Capítulo de número 2. O que a Bíblia diz? Vamos lá. Neemias, capítulo de número 2, versículo de número 1. Nós vamos fazer verso por verso de forma progressiva. Progressiva.
ok? Revelado. Vamos lá. Versículo de número 2. O que está dizendo a Bíblia? Sucedeu então que no primeiro mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando provava o vinho que estava diante do rei, eu o tomei e dei ao rei. E como eu nunca estivera triste em sua presença, vamos ler o versículo 2. O rei me disse: por que está triste o teu semblante, se não estás enfermo? Isso não é outra coisa senão tristeza de coração. Então tive muitíssimo temor. O livro de Neemias, ele é um livro simplesmente espetacular. Então vamos lá. Capítulo de número 2, versículo de número 1. Veja que Neemias, ele servia como um mordomo, como um copeiro, como aquele que provava as comidas e as bebidas do rei, evitando que o rei fosse se contaminasse. Então ele era o provador das bebidas, ele era o provador das comidas do rei, certo? Agora veja que coisa interessante. O serviço dele exigia dele uma atitude de sempre externa disposição e alegria, porque o rei tinha uma conexão umbilical com ele. Todas as vezes que você serve alguém, e você serve com todo o seu coração, porque esse é o espírito do serviço. Todas as vezes que você serve alguém, e você serve com todo o seu coração, você serve com toda a sua alma, você serve com toda a sua vida, todas as vezes que você serve, você vai produzir este efeito de profunda e sensível conexão. Profunda e sensível conexão com a pessoa com quem você está servindo, com a pessoa com quem você está oferecendo o serviço, o seu trabalho, a sua dedicação, o seu empenho, o seu amor, e isso é vital para todos nós. Isso é simplesmente vital, isso é simplesmente importante, que o nosso serviço, a nossa dedicação produza essa conexão. Então, perceba, todas as vezes que Neemias provava do vinho do rei, ele tinha um gesto, ele provava e dizia para o rei assim, ó, para sempre vive o rei. Então, a atividade dele, esse exercício, esse trabalho de Neemias, não era um trabalho qualquer, mas era um trabalho de muita responsabilidade. E era um trabalho também de profunda exposição. E é aqui que começa a entrar os nossos primeiros gatilhos aí de revelação, as nossas primeiras chaves de conexão e de revelação. O versículo de número 1, quando nós lemos, diz que quando ele chegou na presença do rei, quando ele estava na presença do rei, e ele provava o vinho diante do rei, quando ele toma o vinho, ele toma, dá para o rei, e ele declara, vive para sempre, ó rei. E perceba que a observação que no versículo 1, lá no final, diz assim, ó, e nunca eu estive triste na presença do rei. Nunca ele me viu triste, nunca ele me viu abatido. No versículo de número 2, a Bíblia diz que o rei nota, o rei olha para ele e diz assim, escuta, eu sei que você sempre está trabalhando comigo aqui. Eu sei que você sempre está empenhado em fazer o melhor por mim. Mas o teu semblante denuncia o seu coração. E se você está vivo, eu vejo que você não está enfermo, eu vejo que você está servindo. Gente, isso aqui é de uma profundidade e de uma revelação sem precedente. Eu preciso que você entenda isso aqui. Isso aqui é de uma revelação sem precedente. Perceba que o serviço, o empenho dele, a dedicação dele, quando você está envolvido com o seu serviço, você não pode se deixar vencer pela tristeza. Você não pode se deixar vencer pelo seu dia mau, pela sua circunstância. Porque todos aqueles que confiam em Deus de verdade têm uma disposição para servir, têm uma disposição para fazer com que aquele que está acima dele se torne
poderosamente honrado e que o serviço seja cumprido. Gente, eu preciso que você escreva isso aí, escreva algo aí importante, ó. O ato de servir não está atrelado, não está preso, não está conectado com o seu estado de emoção. Tem muita gente que vem por serviço e vem por trabalho e ele descarrega tudo. É um vai e vem. Ele pega a dor do trabalho e leva para dentro de casa. Ele pega a dor de casa e leva para dentro do trabalho. Você está entendendo isso? E a pessoa sofre com isso, ela padece com isso, e ela produz uma falsa verdade no que ele está fazendo. Embora a tristeza do coração não possa ser por muito tempo escondida, ela não pode ser por muito tempo poupada, porque quem te conhece por dentro, te conhece lá dentro do seu coração. Então, quando o rei olhou para ele e falou assim: olha, você nunca se apresentou triste. Você nunca permitiu que a sua condição emocional e a sua circunstância pudesse produzir um efeito de que a sua prestatividade, o seu serviço fosse comprometido. Gente, você que lidera, você que pastoreia ou você que serve, aquele que está na posição de liderar, pastorear, comandar, conduzir pessoas, aprenda com essa lição. Você precisa aprender a ler o coração, a ler os olhos, a ler o rosto daquele que serve você. E você que serve precisa estar atento ao seu canal umbilical. Meu Deus, isso... Oh, Jesus. Tem alguém... Fala alguma coisa. Se você está entendendo o que eu estou dizendo, diga um amém, fala um aleluia, diz qualquer coisa para ver o seu nome aí. Percebe isso, gente? Veja que existe uma perfeição. Se não houver essa conexão umbilical de coração e de alma com quem serve, com quem lidera, o propósito, o reino, a igreja, a visão, vai ficar completamente comprometido, serão completamente comprometidos. Ok? Só que é o seguinte, quando Neemias percebeu que o rei notou, Neemias já teve um discernimento, porque Neemias era um cara de oração. Então ele já entendeu, uma vez que ele foi para servir como todos os outros dias, ele já percebeu que o rei já estava percebendo, já estava notando nele a alteração do seu coração. Então isso para Neemias já era a resposta de Deus. Já era a resposta de Deus. Veja só, ele já orou, ele já havia entregue na presença de Deus as circunstâncias no capítulo 1. Então, mais do que justo, Deus prontamente começa a trabalhar por ele. Deus prontamente começa a manifestar a vontade, a quem de direito, e ele começa a tocar. Gente, fica tranquilo. Se você serve, ainda que o seu coração esteja abatido e as circunstâncias não sejam as melhores, se você serve com verdade, aquele que está acima de você vai saber que Deus tem um propósito maior na sua vida. Aquele que está acima de você será tocado. Eles vão saber que Deus tem um propósito e que aqueles que estão acima de você precisam saber do que Deus tem e do que Deus preparou. Oh, meu Deus, isso é muito legal, isso é muito forte. Olha o versículo de número 3 para a gente avançar. E disse ao rei: para sempre viva o rei. Como não estaria triste o meu semblante, se a cidade da sepultura de meus pais está assolada, e as suas portas consumidas pelo fogo. Gente, anota isso, guarda, anota isso, que isso é muito forte. Escuta só. Como mordomo, e aquele que provava a comida e a bebida, e ao oferecer ao rei dizia: vive o rei para sempre. Percebe que todo aquele que serve, gente, isso é muito forte. Meu Deus, me ajuda a passar para os teus filhos, meu pai. Todo aquele que serve estará diante da vida ou da morte. Percebe? Porque se Neemias provasse de um vinho envenenado, quem morria primeiro? Neemias. Se Neemias provasse de uma comida envenenada, quem morria primeiro? Neemias. Só que se o vinho não estivesse envenenado,
Quem desfrutaria primeiro da satisfação e do prazer da bebida? Neemias. Se a comida não estivesse envenenada, quem provaria primeiro da comida? Da boa comida? Neemias. Então, todo aquele que serve sempre está exposto, porque geralmente quando você serve, geralmente quando você está em serviço, voltar um pouquinho aqui, ó, nós estávamos falando sobre o serviço, ok? Eu acho que parou sobre quem serve, está exposto, tá? Dura trazer revelação de volta, mas vai dar, vamos lá. Quem serve está sempre exposto. Por que exposto? Exposto porque você prova antes do rei. Então ele provava do vinho da comida para dizer, olha, viva o rei. Então quem prova está sempre exposto, ok? Tudo bem até aí? Só que você também tem o prazer, mesmo servindo entre a morte e a vida, porque você pode, imagina se Neemias provasse de um vinho ou de uma comida, por exemplo, que estivesse contaminada. Simplesmente ele correria o risco de morrer, não é? Então, à medida que ele prova, ele desfruta também por antecipação do bom vinho e da boa comida. E muitos líderes não entendem esse filtro na vida do servo. Porque às vezes você tem que filtrar a notícia ruim para poder passar. Então, como servo, você sente a dor primeiro, para você privar, ou pelo menos poupar a vida do rei ou a vida daquele que está acima de você. Ok? Vamos seguir lá? Beleza, obrigado pelo feedback de todo mundo que está junto, parece que melhorou. Vamos seguir, tá? Versículo de número 3, gente. Versículo de número 3, nós estamos falando sobre a pergunta que Neemias faz ao rei. Porque quando o rei pergunta assim, o que está acontecendo com você? Ele diz, olha, como que eu não vou ter uma tristeza no meu coração e como que o meu semblante não vai cair? Por quê? Ele menciona duas coisas. Porque a sepultura dos meus pais estão desoladas e ele fala sobre as portas da cidade estão destruídas e queimadas. Quando ele menciona a sepultura dos pais, ele está dizendo o meu lugar de promessa. Ele está falando sobre as minhas referências, ele está falando sobre as minhas memórias. Então ele está dizendo, peraí, toda uma promessa e todo um projeto de ontem está comprometido. Tudo isso está exposto, tudo isso está comprometido. É isso que está acontecendo comigo. Então, ele abre o coração e ele denuncia essa dor. Por quê? Porque ele fala do lugar da promessa e a cidade era o lugar do pacto. Então, o que ele tem em mente? Ele tem em mente a palavra de Deus para Moisés. E a promessa era, eu vou tirar o povo do cativeiro e vou estabelecer eles em um lugar para que me adorem. Para que eu esteja no meio deles e eles estejam comigo. E haja uma presença, e haja uma comunhão, e haja uma relação deles comigo e eu com eles. Vocês conseguem entender isso? Então veja que o que estava afligindo e desolando o coração dele? Não adiantava trazer o povo de um cativeiro se não tivesse um lugar para colocar o povo. Então, a gente não pode trabalhar só pelos nossos interesses, gente, pelo amor de Deus. Eu não estou construindo uma igreja para mim. Eu não estou vivendo um propósito de Deus para a minha vida. Eu não estou me casando só para me satisfazer. Eu não estou gerando filhos só para dizer que eu tenho potencial de gerar gente no mundo. Tudo que eu faço tem a ver com as minhas referências, com as minhas memórias, com a promessa de Deus e com o lugar do pacto de Deus para a minha vida. É onde Deus me estabelece. Você está entendendo? Então tem que vir comigo as memórias, as referências, a promessa, e tem que vir comigo o lugar estabelecido do pacto. O meu culto, a igreja do Senhor, as minhas raízes precisam estar mantidas comigo. Vocês estão aí? Tá chegando tudo bem aí, gente? Vai falando aí, vai dando um toque, vai dando um alô, vai me deixando saber e vai dando um glória aí se você acredita em profecia, porque Deus está falando com alguém aí. Beleza? Então vamos lá, vamos caminhar um pouquinho mais. Versículo de número 4. O versículo de número 3 termina sobre as suas portas estão consumidas pelo fogo, termina com a expressão portas. E no versículo de número 4, está dizendo assim, ó. Então o rei me disse, que queres agora? E eu, encomendando-me ao Deus do céu,
Versículo 5. Respondi ao rei: se parece bem ao rei, se o teu servo achou graça diante da tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, e eu a reedificarei. Gente, para tudo. Pega o papel, pega a caneta, pega a Bíblia e começa a escrever. Para tudo. Vamos lá. No versículo de número 3, ele evoca a sepultura dos pais, memória, referência e promessa. Ele faz menção das portas que tem a ver com o lugar do pacto, certo? Aqui começa a surgir toda a estrutura, toda a visão para a reconstrução e manutenção das portas, ok? Nós vamos estudar, então, quais eram as portas? A porta do vale, a porta das ovelhas, a porta, vamos lembrar junto, a porta da fonte, a porta do peixe, a porta velha, a porta velha ou a primeira porta ou a porta primeira, a porta das águas, a porta dos cavalos, tá faltando aí, vamos lá, a porta oriental, a porta dos registros, a porta de Efraim, a porta da prisão e a porta do monturo, ok? As 12 portas, e nós temos uma representação sobrenatural, nós temos uma revelação sobrenatural que flui aqui, porque essas portas não estão, nesse instante, de forma prática e direta, elas estão mencionando a cidade, mas essas portas, aleluia, tratam de uma nação inteira. Oh, meu Deus do céu! Aquilo que você faz pregando, pastoreando, cantando, até a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, não tem a ver com a sua individualidade, com as suas conquistas pessoais, tem a ver com uma nação inteira. No seu casamento, com seus filhos, com a sua esposa, você está edificando uma nação, a nação do reino de Deus. Quando você canta, quando você prega, quando você pastoreia, quando você trabalha, quando você é empreendedor, quando você é empresário, você não está enchendo só as suas mãos, você está restaurando e reedificando uma nação inteira. Gente, meu Deus do céu. Percebe isso? É toda uma nação. Você pode parecer que não é nada. Ah, pastor, é só a rua do meu bairro, mas vai mudar o bairro. Mas é só o bairro, mas vai mudar a cidade. Mas é só a cidade, mas vai alcançar o estado. Não, mas é só o estado, vai alcançar o país. Mas é só o país, vai alcançar o mundo. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra aí para a sua vida. Fala alguma coisa para mim, pelo menos dê um amém aqui, porque eu não posso ficar citando todo mundo, mas eu sei se você está entendendo. Você percebe? Então a gente vai ver isso dimensionado ainda mais à frente. Como nós tivemos uma queda, eu vou aumentar um pouquinho o tempo de ministração para você não ficar prejudicado, porque eu quero você ir comigo, tá? Vamos lá. Ok. Aí nós temos aqui, ó. Gente, lembre-se que essa live só fica disponível de quarta a domingo. Domingo, meia-noite, ela sai do ar. Porque eu tô disciplinando você a estudar. Então você tem de quarta a domingo para revisar. Ok? Caneta, papel na mão e Bíblia. Agora, no versículo de número 3, a dimensão das portas. No versículo de número 4, o rei, quando o rei se aproxima dele e se interessa pelo projeto dele, então o rei olhou para mim e me disse: o que você está precisando agora? E essa expressão, dependendo da sua expressão, no versículo 4, Neemias não está orando de novo, ele não está pedindo a Deus uma direção, porque ele já orou no capítulo de número 1. Ele já orou. Então, o que ele está dizendo nesse texto? Ele está dizendo assim: Senhor, me oriente, me dê sabedoria sobre o que mencionar para o rei quanto à minha necessidade. Porque eu entendo que a partir de agora a minha oração foi ouvida. Amém, gente? Vai lá para o versículo de número 5. E respondi ao rei. Aqui, ó, pega a caneta e papel. Isso aqui é o forte. Isso aqui é a deixa, que você tem que pegar, o negócio é violento. Pega comigo aqui, vamos lá. Se parece bem ao rei, e se o teu servo achou graça diante da tua presença, peço-te que me envies a ajudar
a cidade do sepulcro dos meus pais, e eu a reedificarei. Olha o versículo 5. Pega comigo o versículo de número 5. E pega a sua caneta e sublinha ali, ó, onde diz ali, ó. Se o teu servo achou graça. Escreve ali, sublinha ali, sublinha ali. Se o teu servo achou graça. Alguém pode falar alguma coisa aí? Se você já entendeu? Percebe? Ao teu servo achou graça. Irmão, não existia, pelo menos, não era cultura, nem pensamento, nem sentimento. Judeu não espera graça. Judeu não se move por graça. Judeu se move por lei. Se você cumprir a lei, você tem chance de se dar bem. Se você quebrar a lei vai te quebrar. Não tem segunda chance, não tem segunda oportunidade, não tem graça, não tem favor imerecido, não tem segunda oportunidade. Percebe que, sobrenaturalmente, a graça, que é uma manifestação de Cristo, se antecipa aqui, e ele chega e diz assim, ó, se eu... Isso é muito forte. As palavras de Neemias, ele está dizendo assim, ó, se parecer bem ao rei, e se o teu servo achou graça, significa se eu servir bem. Oh, meu Deus. Porque, gente, não é como começa, mas é como você termina. Porque tem pessoas que chegam muito bem no serviço, mas no meio do caminho, ele se demonstra, ele se revela um péssimo servo. É igual a pessoa, você pega ela do nada e coloca ela como cooperador. Ela começa a servir bem, depois leva para o diaconato. Quando chega no presbitério, ele quer dividir seu trabalho. Quando chega no presbitério, no evangelista, ele se revela uma pessoa completamente fora da graça, fora de qualquer favor imerecido. Gente, você que lidera, você que serve, você está entendendo? Você está entendendo? O que ele diz assim? Ele diz assim para o rei, se eu sempre te servi bem, se o teu servo te serviu e cumpriu com as responsabilidades, meu irmão, isso aqui é a lei da reciprocidade. Isso gera um constrangimento. Todas as vezes que você servir bem, as pessoas serão naturalmente condicionadas a retornar isso para você, a devolver isso para você. Então a graça começa a surgir aqui. Ele está dizendo, se eu achei graça diante do Senhor, ó Rei, essa graça aqui é o favor imerecido. Essa graça e essa fé aqui, gente, graça e fé são, dentro do conceito vivo, poderoso, de expectativa, são conceitos até então desconhecidos para aquela gente, que se movia única e exclusivamente pelo rei, pela lei. Agora, todos aqueles que, mesmo que inconscientemente, Raab e tantos outros, conseguiram antecipar e entender a graça, foram alcançados por ela. E receberam o favor, e receberam a provisão. O que significa a graça do rei? Significa que você não só seria enviado para, com liberdade, cumprir o propósito, como você também teria a garantia de duas coisas, proteção e provisão ao longo do seu trabalho. Todas as vezes, veja só, quem foi a primeira tribo beneficiada? Quem foram os primeiros beneficiados com a graça e o favor imerecido? Judá. O que o nome Judá significa? Louvor, que remete à adoração. Significa que todas as vezes que você tiver atitude de graça e for merecedor de graça, a sua vida será uma vida de adoração. E todo aquele que tem graça e favor e está debaixo de uma vida de adoração será primeiramente abençoado e beneficiado. Recebe essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eita, meu Deus. Não, vocês estão entendendo de verdade, gente? Escreve. Não. Puxa, eu tenho vontade de colocar isso dentro da mente do coração de vocês. Pega isso. Você entendeu? A graça, todos aqueles que no Antigo Testamento tiveram, mesmo que inconscientemente, o entendimento da graça e do favor imerecido, receberam a atenção da provisão, da proteção. Judá foi a primeira tribo atendida, louvor, adoração. Então, se você está no favor de graça, a sua atitude será de adoração.
a graça e a adoração vai te colocar. Vou usar um termo assim bem popular. Vai te colocar no começo da fila para a provisão de Deus. Maravilha? Amém? Vamos lá, gente. Dá um glória a Deus aí se você acredita. Mesmo à distância, eu vou acreditar que você está dando glória a Deus pela palavra revelada. Olha o versículo de número 6. O que diz aqui no versículo de número 6? Então, o rei, estando a rainha sentada ao seu lado, me disse: quanto tempo durará a tua viagem? E quando regressarás? Percebe o detalhe? Você vai precisar ir quando? E quando você voltar? Gente, eu não estou nem usando de exegese complexa, de etimologia, eu não estou nem pegando a raiz de coisas originais para não confundir você. É uma forma de você ler a Bíblia do jeito que ela está e entender a revelação que está nela. Esse é o propósito dessas lives. Quando é que você vai? Quando é que você volta? Foi do agrado do rei enviar-me e, fixando um prazo, me permitiu partir. Gente, isso aqui é coisa de gente grande. Isso aqui é coisa de gente que lidera com responsabilidade. Você não pode simplesmente sair aleatoriamente e dizer, vou fazer o que dá, e do jeito que dá, e enquanto... Não, você tem que estabelecer um prazo, porque organização tem a ver com liderança eficaz. Organização tem a ver com liderança responsável. Organização tem a ver com liderança que sabe o que está fazendo. Você tem que estabelecer, você tem que se apegar ao foco e você tem que estabelecer metas. Eu começo aqui, desenvolvo aqui e chego nesse plano. Porque aquele que vai se levantar sobre você, às vezes você precisa de um recurso, você precisa de um patrocínio, às vezes você precisa de um favor do seu pastor, do seu patrão, às vezes você precisa de uma atenção do seu pai, seja o que for. E ele pergunta para você assim, mas isso aí tem tempo? Você começa quando e termina quando? Seja o que Deus quiser. Não, gente. Todo investimento, toda parceria, todo patrocinador, todo investimento ministerial tem que ter um programa. Então, o que a gente aprende aqui nesse texto? De uma forma bem interessante e curiosa. Você começa quando? Você termina quando? Ok? Então, anote aí. Todo líder de referência, toda pessoa na casa, na família, na empresa, na igreja, tem que saber quando começa e tem que saber quando vai terminar. Vale um glória a Deus aí? Vale sim, eu dou glória a Deus. Coisa boa. Vamos lá. Versículo de número 7 agora. Vamos para o versículo número 7. Pega a Bíblia e anote aí. E disse ao rei, se ao rei parece bem, Neemias falando, se ao rei parece bem, que se me deem cartas para os governadores das províncias do outro lado do rio Eufrates. Assinale ali, ó, outro lado do rio Eufrates. Anota isso aí. Do outro lado do rio Eufrates, ok? Anota isso aí. Vamos lá. Para que com a sua franquia, autorização, representação, selo, ok? Sua franquia, me permitam passar para Judá. Me permitam ir para o lado de lá. Está começando agora. Neemias começa a se organizar. E como toda pessoa que tem discernimento espiritual, como eu sei disso? Capítulo número 1, oração, choro, quebrantamento, envolvimento, clamor a Deus, sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, como toda pessoa que tem uma disposição para ser guiado pelo propósito de Deus e está sensível à movimentação de Deus, ele começa a se organizar. O que está vivo na mente e no coração de Neemias? O que está vivo e latente nele? A atividade espiritual que espera. Nós estamos lendo de uma forma geográfica, física, ok? Literal aqui, sobre do outro lado, o rio Eufrates, governadores, autoridades. Aqui também, gente, está se desenrolando todo um cenário espiritual. O mundo espiritual, escute, assim na terra como no céu. Tudo que fazemos na terra
para vivermos o propósito de estabelecermos o reino de Deus, seja no casamento, na família, seja na empresa, nos negócios, seja nos relacionamentos, no ministério. Nós teremos as atividades físicas também acompanhadas e muito influenciadas pelas atividades espirituais. O mundo espiritual aqui está ativo. E Neemias sabia que do momento em que ele começasse, porque no versículo anterior diz, quando é que você começa, quando é que você termina. Neemias entende que do começo até o término dele haveria uma atividade espiritual intensa. E essa atividade espiritual, uma vez que Neemias estaria trabalhando com restauração, recuperação, reconstrução, vida, memória, lugar de pacto, restauração do lugar de Deus. Meu Deus do céu. Gente, Neemias sabia que o mundo espiritual se agitaria e as forças contrárias que viriam se tornariam grandes desafios. As forças de resistência que se apresentariam contra Neemias para resistir a toda a movimentação, para ele não alcançar o objetivo, para ele não chegar lá. O livro de Neemias começa dizendo que ele está numa região. Que região é que Neemias está? Você lembra? Neemias está na região de Suzã. O que era Suzã? Onde estava Suzã? Essa região de Suzã é a capital da Pérsia. E se você tem uma boa memória pela palavra de Deus, você vai lembrar que nessa região de Suzã, na Pérsia, havia um domínio de principados que operava ali. E foram esses domínios, esse principado ativo, que se levantou contra a oração de Daniel, capítulo 10, versículo 12 a 15. Ali esteve por 21 dias, e o domínio de principado estava ativo ali enquanto Daniel clamava. Então, espiritualmente, você precisa estar atento sobre isso. Todas as vezes que você iniciar um projeto de restauração, reconstrução, você vai ter que avançar sobre limites e fronteiras, e a cada limite e fronteira nova que você enfrenta, você tem principados espirituais novos de resistência contra a sua vida. É isso aí que você perguntou essa semana. Pastor, o que está acontecendo comigo? Eu estou avançando e quanto mais eu faço, quanto mais eu realizo para Deus, mais difícil. Meu Deus, eu avanço numa etapa, parece que eu vou descansar e uma nova luta começa, porque você está avançando sobre fronteiras. Você está indo da além do rio, além do rio, além do rio e da além de muitos outros. E não só as atividades espirituais do domínio ali dos principados da Pérsia, mas a Bíblia diz ali, ó, no versículo de número 7, que ele estava indo do outro lado do rio Eufrates. E aqui nós temos uma outra menção também, profética e apocalíptica e escatológica, porque no livro do Apocalipse, capítulo 9, versículos 12, 13 e 14, você tem ali todos os espíritos, todos os anjos de juízos que Deus submeteu no Eufrates estão presos ali antes da fundação de tudo. Então preste atenção, significa que você vai avançar sobre uma concentração espiritual, inclusive de juízo. Então, é muita resistência que você vai enfrentar. Perceba que eu estou falando com espirituais, que começaram no propósito de Deus pela oração, pelo jejum, pelo choro, pelo sentimento de restauração. É por isso que muita gente não consegue chegar no final, meus irmãos. Começa a resistência aí, ó, o cara para no meio do caminho, ele não vai para lugar nenhum. Entendeu? Isso é simplesmente vital e sobrenatural. Tem aí? Pegou aí? Vamos lá. Agora lá. Vamos lá. Ok. Ele está precisando agora de autorizações, porque as autorizações que ele pede, versículo de número 7 ali, ó. Essas autorizações que ele pede não são só autorizações físicas para o transpor do rio Eufrates, mas também são autorizações para seguir no mundo espiritual. Olha o versículo de número 8. Pega aí a sua Bíblia lá. Pega aí, lê comigo aí. Versículo de número 8. E a outra carta, ele para Asaf, guarda do bosque do rei, para que me dê madeira para construir as portas da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa na qual me alojarei. E o rei me concedeu, porque a mão do meu Deus
estava sobre mim. Veja que a gente não precisa muita força. Ele já havia orado, Deus já havia falado com ele estava debaixo de autoridade, ele estava debaixo de graça, ele estava entendendo o favor de Deus sobre ele, liberado sobre ele, então agora ele está avançando. Espiritualmente, ele está recebendo também autoridade. Ele sabe que as regiões celestiais têm um governo, então isso aqui representa espiritualidade, também de forma em caráter espiritual. Agora veja, todas as vezes que você se move, escreve isso aí, que isso aqui vem agora e o Senhor vai enchendo a mente da gente. Com revelação, todas as vezes que você sai para um propósito, debaixo da graça, do favor de Deus, você recebe duas cartas essenciais. Você recebe duas cartas primordiais. Quais são essas cartas? A carta de poder e a carta de autoridade. E elas são diferentes, gente. Elas são diferentes. Tem pessoa com muito poder, mas com pouca autoridade. Você está entendendo? E isso é interessante. E tem pessoas que se auto-intitulam com muita autoridade, mas não têm poder. Então, entendendo isso na prática, o que significa? Poder é habilidade. Poder é habilidade. Quando Atos dos Apóstolos 1:8 menciona, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não é uma movimentação de pulo, grito, gemido ou movimentação. A palavra poder, na teologia tradicional, que diz dunamis, dínamo, dinamite. Então, movimentação é aquilo que movimenta, aquilo que estimula e aquilo que dá o start, aquilo que dá a explosão. É tradicionalmente conhecido, mas a palavra poder também significa habilidade para, apto para realizar algo. Então, poder, habilidade, você recebe carta pela habilidade. E você recebe autoridade, que significa autorizado para exercer aquele poder. É por isso que você pode ter muito poder, você pode pregar muito bem, mas se não tiver autoridade, se não tiver autorizado, não vale para nada. Eita, tem gente que não vai gostar agora não. Gente, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo que vier à mão para fazer, faze conforme as suas forças. Então, esse poder aqui, não precisa se pregar bem. Não precisa ser um mestre. Não precisa ser um exegeta. Você pode ter uma palavra pautada na Bíblia, sem muita revelação, mas com autoridade, graça e regada com oração e dependência de Deus. Tudo o que vier à mão para fazer. Tudo o que vier, tudo o que lhe for dado. Porque se não for te dado para fazer, não faça. Não faça. Perceba? Essa é a diferença de poder e autoridade. Tudo o que vier à mão para fazer. Então você pode ter muita habilidade, mas se não estiver autorizado, você não vai seguir adiante. Daí o propósito, aí a gente volta tudo ao contrário. Servir, independente das circunstâncias, para ser achado em graça, para que quando você precisar de poder e autoridade, você receba. Você esteja autorizado, você esteja habilitado. Amém? Vamos mais um pouquinho lá? Deixa eu ver o versículo 8 aqui, se a gente falou tudo. A ideia é essa. Tá bom? Versículo de número 9. Então fui aos governadores das províncias do outro lado do rio Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou comigo uma escolta de capitães do exército e soldados da cavalaria, porque sempre que você estiver se movendo debaixo da graça de Deus, você automaticamente vai estar se movendo com a proteção, porque a graça de Deus é provisão e proteção. Diga graças a Deus por isso. Todas as vezes que você se mover, todas as vezes que você se mover baixo a graça e ao favor de Deus, você vai se mover com proteção e com provisão. Diga isso, graças a Deus. Deus vai mandar nem que for anjos, Deus vai mandar nem que for ventos, Deus vai mandar nem que for, seja o que for, Deus vai mandar para proteger você. E tem mais, vai mandar com autoridade de exército. Por quê, pastor? Porque todo o propósito de Deus, vivendo na vontade de Deus, é um propósito para viver em guerra
e em batalha. E Deus não vai te deixar sozinho nessa guerra. Amém? Vamos avançando lá, vai dando glória a Deus. Quando se inteiraram, Sanbalat estava esperando chegar esses dois, né? A gente pensa em Neemias, hoje a gente pensa nos muros, a gente pensa em Tobias e Sanbalat. Quando se inteiraram, Sanbalat, o Horonita, e Tobias, o servo dos Amonitas, desgostou-lhes ao extremo que alguém viesse a procurar o bem-estar dos filhos de Israel, né? De uma forma bem simples, né? Rapaz, basta você trabalhar com restauração, recuperação, socorro, ajuda, que tem alguém para levantar, para te atrapalhar. E é sempre assim, irmãos. Porque quando não se está fazendo nada, e alguém chega para fazer e começa a fazer, quem não estava fazendo fica desgostoso em extremo. Por quê? Porque quando você começa a fazer, fica claro que ninguém estava fazendo. Ok? Então você tem que estar pronto para enfrentar isso aí. Mas vamos entender isso de uma forma também nos valores espirituais, ok? Todas as vezes que você estiver à frente de um grande propósito de Deus, e quando eu falo grande propósito, tem gente que pensa que é uma grande igreja, um grande ministério. Gente, manter um casamento de pé é um grande propósito. Manter filhos no altar é um grande propósito. Conduzir uma empresa e ser um empreendedor de sucesso para manter o reino de Deus é um grande propósito. Ministério, pastoral, profético, adoração é um grande propósito, ok? Então vamos lá. Bom, todas as vezes que nós estivermos envolvidos em um grande propósito de Deus, nós vamos estar enfrentando sempre grandes desafios. E é interessante que eu imagino comigo aqui, e isso é bem interessante, veja só que talvez você vai até se identificar com isso, que quando Neemias começou, eu acho que ele não tinha ideia. Eu acho que Neemias não tinha, assim, em mente a proporção do que ele iria enfrentar pela frente, do que esperava ele pela frente. Ele sabia que ele teria resistência. Então, nós temos aqui 3 níveis de resistência, ok? Eu falo agora em linguagem espiritual de revelação. Preste atenção, pastores, líderes, pai, mãe, ministros que me ouvem. Preste atenção, empresários que me ouvem. Todas as vezes que nós nos movemos pelo propósito de Deus, todas as vezes que nós nos movemos pela vontade de Deus, pelo querer e pelo efetuar de Deus, nós vamos encontrar resistência em 3 esferas. Anote aí, linguagem espiritual eu estou usando aqui agora. Resistência dos principados, escreve aí. Resistência das potestades, escreve aí. Resistência, baseado no que Neemias nos apresenta, a resistência dos nossos inimigos regionais. Pastor, como é que funciona isso? Quando você começa a se mover, porque todo propósito tem a ver com a manifestação do reino de Deus. Quando você começa a se mover pelo reino de Deus, você vai enfrentar principados internacionais. O que é isso, pastor? Você pensa que é pouca coisa, meu amigo? Você começa uma coisinha pequena lá na rua do bairro sem nome. O diabo sabe que quando você caminha debaixo de um propósito, você pode influenciar o mundo todo. E a gente está cheio de exemplo aí com isso. Então, você vai provocar os principados internacionais, porque todo o universo, todo o globo vai sentir que está nascendo, ou que nasceu, ou que alguém está se movendo debaixo do reino de Deus. Então, se você está num país, você vai se envolver com o principado. Você está no Brasil, você vai se envolver com o principado do Brasil. Você está no Canadá, você vai receber resistência do principado do Canadá. E se você está na fronteira com os Estados Unidos, também. E se você está na fronteira com o México, também. E você está na fronteira com a Venezuela, com o Uruguai, com a Bolívia, também. Percebe? Então, você sempre terá resistências dos principados que tem a ver com a movimentação internacional. Você vai encontrar resistência de potestades, principados, potestades que tem a ver com
A resistência aos recursos nacionais. O que significa recursos nacionais? É o dinheiro para a construção que não chega, é a compra da cadeira que não vem, é a reforma que não flui, é o equipamento de som que não dá certo, é a abertura da empresa que não sai, é a documentação que não flui, é o terreno que não consegue ser legalizado. Você está entendendo? O mundo espiritual internacionalmente por principados ativos, as potestades impedindo que você avance, e aquilo que Neemias também registra como a resistência regional. A resistência regional aqui é a resistência de Tobias e Sanbalate, porque a resistência de Tobias e Sanbalate representa a infiltração de todas as pessoas que estão no meio do povo e não querem que você avance. Isso também é chamado de os inimigos da fonte, ou seja, aquele que está na base, aquele que está no alicerce, você está entendendo? Aquele que está no ponto de partida. Você chega na reunião e diz assim, pessoal, está aqui a visão, vamos romper nessa área. Lá no começo, alguém levanta e diz, não vai dar certo, isso não vai fluir, isso não funciona aqui, não tem gente suficiente, ninguém vai acreditar nesse negócio, isso aí saiu da sua cabeça, saiu um absurdo, aonde já se viu, como você pensa, você está louco, isso é um absurdo, isso nunca vai acontecer. Perceba? Mal começou, ali no começo, as pessoas que estão com você no começo começam a resistir todo o propósito de Deus para a sua vida. Vamos lá? Entendeu até aqui? Versículo de número 11. E quando eu cheguei em Jerusalém, anota ali, ó. Quando eu cheguei em Jerusalém, eu permaneci ali por 3 dias. Anote essa expressão aí, coloca ali por 3 dias e anota ela. Isso aqui é muito forte para a vida da gente, tá bom? Eu permaneci ali por 3 dias. E aqui tem uma revelação muito forte. De alguma forma, isso aqui se conecta profeticamente com a pessoa de Jesus. Isso aqui está conectado profeticamente com o princípio de Deus ou o propósito de Deus na lei dos 3 dias. Anota isso aí. Quando você olha para Jesus, o que você vê em Jesus? Você olha para Jesus e você vê a sexta-feira da morte, o sábado do sepultamento e o domingo da ressurreição. Então anote isso aí. Anote isso aí, ó. Todo o propósito de Deus flui nessa circunstância. Anote aí. Primeiro, a sexta-feira da morte, o sábado do sepultamento e o domingo da ressurreição. Isso aqui equivale a quê, pastor? Isso aqui profeticamente equivale a 3 anos. Porque no 4º ano é quando você estabelece o propósito, e aí então você começa a ser visto e reconhecido como alguém que realmente está se movendo na vontade de Deus. Então, geralmente, quando você começa algo novo, algo do zero, focando restauração e reconstrução, no 1º ano, olha, quem tem ouvidos, ouça. Quem chegou na obra missionária sabe o que eu estou falando. Quem está vivendo uma mudança de lugar, você está num outro país, você está numa outra cidade, você está num outro estado, você está... Enfim, você me entendeu. Todas as vezes que você se move, você avança uma fronteira para iniciar algo novo. Primeiro, o seu 1º ano é como um estado de morte. Você é completamente desconstruído. Totalmente. Porque você sai de uma igreja, de uma cidade, de um conforto, com uma série de manias, ideias, com uma série de valores que você acredita que aquilo funciona em qualquer lugar. Mas aí, meu Deus do céu, aí você tem... Gente, meu Deus do céu, que presença gloriosa, meu Pai. O 1º ano é um ano de desconstrução. Você é moído e você vai à morte. Por quê? Porque você está encontrando o principado, a potestade e a resistência local do lugar. Aí você começa a entender quais são as ferramentas de Deus que você precisa usar. No 2º ano, é o ano do sepultamento, porque é o ano em que você desaparece por completo. E as pessoas pensam, quem te viu sair, quem te viu mudar, quem te viu chegar naquele lugar, quem te viu começar do zero, quem te viu começar, meu Deus do céu, lá de baixo. O 1º ano você morreu, no 2º ano você se silenciou.
Porque você diz, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E agora? Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Então, o primeiro ano você morre, no segundo ano você desaparece. E quando pensam que tudo está perdido, no terceiro ano você ressuscita. É a ressurreição de Deus. Aleluia! Você ressuscita para que no quarto ano você comece a oferecer sacrifício de louvor, porque toda a colheita que virá a seguir vai começar a encher os seus celeiros. Recebe esta palavra sobre a sua vida no nome de Jesus. É por isso que a Bíblia está dizendo, ele chega, versículo de número 11, e diz assim, ó, eu cheguei em Jerusalém e permaneci ali calado por 3 dias. Eu não sei, eu não consigo, eu queria ver o rosto de vocês, eu queria ver a reação de vocês, eu queria ver se tem alguém comigo aí, não é possível. Eu acho que tem, gente, eu acho que tem. Deus está falando com alguém aqui agora, Deus está falando com pessoas aqui agora. Pastor, é o meu primeiro ano, eu estou passando a sexta-feira da morte, vai piorar um pouquinho, você vai morrer, Deus vai te desconstruir, vai te jogar lá embaixo. E no segundo ano vão jogar a terra, vão te sepultar, vão rolar pedra e vão dizer, ninguém lembra mais, ninguém lembra mais. Mas quando ouvirem falar de você, você vai estar ressuscitado. E todos aqueles que anunciaram a sua morte correrão após você e viverão pelo ministério que Deus te deu. Pega aí, gente. Pega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pega essa palavra aí sobre a sua vida. Diga alguma coisa aí. Dá um amém. Dá um glória a Deus. Fala qualquer coisa aí. Meu Deus, aonde os meus irmãos estiverem agora, em todos os lugares que essa live estiver chegando, que eles sejam cheios da presença da tua palavra, da presença da revelação de Deus, da presença do entendimento de Deus. E quem não assistiu essa live ao vivo, quando assistir nesses dias que seguir, sintam a mesma presença. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Ei, meu Deus do céu, vamos lá, estou vendo que eu não vou conseguir terminar de novo. Versículo de número 12 agora, vamos lá para o versículo de número 12 comigo. Pega a sua Bíblia lá, caneta, papel na mão. Gente, não esquece, essa live sai do ar domingo, meia-noite. Ela só fica disponível de quarta a domingo, ok? É muita coisa para compartilhar. Me ajude em oração, para que nós possamos conseguir, de alguma forma, um meio que todos possam ter acesso a essa força de revelação. Eu estou pedindo a Deus uma direção para que eu possa servi-los da melhor forma possível. Versículo de número 12. E me levantei à noite, eu e poucos homens comigo, e não informei a ninguém acerca do que Deus me inspirara a fazer por Jerusalém. E nenhum animal estava comigo, exceto o que eu montava. Veja o que ele está dizendo, alguns detalhes, para a gente não ir muito longe. Ele se levanta à noite, percebe que ele fica 3 dias ali, trabalha silenciosamente à noite, porque o silêncio de quem lidera, o silêncio de quem está se movendo no propósito de Deus é fundamental. Ele precisa dessa disciplina, porque você não pode sair compartilhando a visão com qualquer pessoa. Você não pode sair compartilhando a visão com qualquer um. Então, ele está ali nesse processo de morte, sepultamento para a ressurreição. E ele está ali calado. Ele entra na cidade, avaliando a cidade. E ele fica sobrenaturalmente guardando isso no seu coração. Curiosamente, ele entra e à noite ele começa a inspecionar a cidade. Vamos lá para o versículo de número 13. Saí de noite pela porta do vale e me dirigi à fonte do dragão, até a porta do muladar, ou do monturo, e estive observando atenciosamente as muralhas de Jerusalém, que estavam derribadas. Em outras versões diz assim, as pedras estavam jogadas pelo chão, e as portas
estavam destruídas pelo fogo. Então, anote essa observação, que ela é fundamental para o nosso entendimento aqui. Veja, ele dá uma volta, ele avalia a cidade. E é interessante, eu quero que você destaque o seguinte aqui, ó. Quando ele começa a avaliar, a Bíblia diz que ele sai pela porta do vale. Anote aí, ó. Anote aí, ó, versículo de número 13, vai lá comigo. Eu saí e comecei a avaliar pela porta do vale. Ou seja, a porta do vale é a porta da simplicidade. Essa porta do vale aqui que ele se refere, quando ele começa por baixo. Em algumas versões diz assim: eu comecei pela porta do vale e me identifiquei com os destroços. Eu me identifiquei com a sujeira. Eu me identifiquei com o lixão. Significa que quando você começa qualquer coisa no propósito de Deus, você precisa começar por aquilo que está mais doído, por aquilo que está mais infeccionado, por aquilo que está causando maior exposição. Ele vai pela porta do vale, pela porta de baixo, por aquilo que está mais exposto. E quando ele chega lá, ele consegue contemplar a real necessidade. Porque quando a gente começa, a gente não pode chegar dizendo, eu vou mostrar do que eu sou capaz. Significa que a sua demonstração de capacidade pode não ser a real necessidade daquela movimentação de Deus na sua vida. Então você começa por baixo, você começa pelas dificuldades, você começa pelas necessidades. E ele vai observando, e é interessante que a expressão, quando ele diz assim, ó, as muralhas estavam derrubadas, dependendo da sua versão bíblica, ele diz assim, as pedras estavam lançadas fora. As portas estavam queimadas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, derrubaram as pedras, mas não levaram as pedras embora. Eita Deus tremendo! Pensam que tiveram êxito, mas não tiveram êxito algum. Porque lembra-se, gente, lembre-se disso. Nós estamos falando de restauração, nós não estamos falando de fazer de novo. Deus não precisa de um novo altar, Deus precisa de um altar consertado. Deus não precisa de um novo muro, Deus precisa de um muro restaurado. Percebe? Por que ele destaca as pedras? Porque toda a intenção do diabo, o diabo não se preocupa com as portas, Cristo é a porta. Não se preocupe, Cristo é a porta. O diabo se preocupa com as brechas do muro, porque o diabo não entra pela porta, porque a porta é Cristo. O diabo entra pelas brechas do muro. Então Neemias valoriza as pedras da muralha, dizendo, não levaram as pedras. Não, sim, as portas estão queimadas, mas nós vamos restaurar essas portas e essas pedras serão colocadas no lugar, porque aquilo que tentou deixar como memória de vergonha se erguerá como memória de dupla honra. Você está aí, gente? Fala alguma coisa. Percebe? Isso é sobrenatural. As pedras estão aí. As pedras estão aí. Então, isso é simplesmente maravilhoso. Minha esposa está me dando um alô aqui sobre a dinâmica das lives. Então, vamos lá, que a gente está quase lá, ok? As pedras estavam no lugar e ele sabe da responsabilidade. Ok. Agora, veja o seguinte. Versículo de número 14. E passei depois pela porta da fonte e pelo açude do rei. Mas como não havia espaço para eu passar com a minha cavalgadura, versículo 15. Subi à noite pela torrente, sem deixar de observar os muros. Logo dei a volta e entrei pela porta do vale outra vez e regressei pelos meus passos. E isso é bem especial, porque ele começa pela porta do vale, ok? Ele vasculha a fonte de acesso ao tanque de Siloé. E é a fonte do acesso do rei. Isso fala de uma atitude, quando ele passa com cavalgadura, quando ele passa ali, ele entende que o espaço está estreito, que o espaço está pequeno e difícil de trabalhar. Tem muita gente que não gosta de começar com uma obra deficiente.
ele quer já uma igreja grande, um ministério confirmado, e ele quer uma exaltação, ele quer algo muito maior sobre a sua vida, com grande destaque, com dupla honra. Você está entendendo? Não, você precisa ter humildade para começar em um lugar que está sofrido, você precisa ter humildade e começar por um lugar aonde está praticamente aos monturos e a ruína. No versículo de número 15, ele agora não só dá toda a volta e inspeciona, ele tem uma visão geral e ele volta para o mesmo lugar de onde ele começou. Por que que ele dá essa volta? Porque ele está levantando o custo de tudo. Ele precisa saber quanto de madeira, quanto de provisão ele precisa para poder levar adiante aquela restauração. Então ele volta por onde ele começou, que é a porta do vale. E dali ele vai começar o processo de restauração. Ele faz tudo isso durante a noite. Por quê? Porque você não só tem que começar, você não só precisa começar por aquilo que está com maior exposição, dor e sofrimento, como você precisa também trabalhar o tempo que for necessário. Ele faz isso durante a noite, porque não tem outra condição a não ser trabalhar a tempo e a fora de tempo. Trabalhar a tempo e a fora de tempo. No versículo de número 16 diz assim: os oficiais não souberam aonde eu fora, nem o que fizera, pois nada fizera saber aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos oficiais, nem aos demais responsáveis. Isso é, assim, de uma magnitude muito grande, porque Neemias guarda o segredo no seu coração, ele guarda a visão e a estratégia de Deus. Ele trabalha de forma silenciosa, ele não trabalha de forma escandalosa, porque aquele que está num propósito de Deus e fala demais, ele demonstra fraqueza, mas ele guarda, porque quem guarda o silêncio demonstra qualidade de estratégia, de entendimento, de sabedoria, de compreensão daquilo que Deus está fazendo. Então, falar demais não é o caminho, falar demais demonstra fragilidade, falar demais demonstra insegurança, falar demais demonstra até incapacidade. Então, segura aí, tá bom? Segura. Não sai falando para qualquer pessoa. Versículo 17. Então disse-lhes: vós estáis vendo a triste situação em que estamos. Eis que Jerusalém está em ruínas e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde e reedificamos a muralha de Jerusalém e já não seremos mais objeto de vergonha. Perceba que ele está tratando de Jerusalém, ele está tratando do lugar do pacto com Deus, porém, ele está falando de uma nação. Porque no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, nós temos a interpretação de que aquelas 12 portas representam, cada uma das portas representam as 12 tribos de Israel. Então, nós temos ali a representação de uma nação. Cada uma daquelas portas representa uma tribo. Então, o trabalho de Neemias não era um trabalho seu, só por sua vaidade, mas era a restauração de uma nação. As portas estavam fragilizadas. Isso também apresentava uma circunstância de insegurança, porque a qualquer momento a cidade poderia ser invadida. Versículo de número 18. E logo lhes declarei como a mão do meu Deus estivera comigo, e também lhes comuniquei as palavras do que o rei me dirigira. Então exclamaram: levantemo-nos e comecemos a construção. E fortaleceram as mãos uns dos outros para esta importante tarefa. Ele reuniu quem deveria saber da visão. Ele reuniu quem deveria saber sobre o propósito daquela restauração, sobre o propósito daquela reedificação. Então ele reúne, conta o propósito para eles e o povo responde. Meu Deus do céu, ninguém, anota isso, gente, ninguém pode seguir um homem que não sabe para onde vai. Ninguém. Quando ele contou da visão,
E ele mostrou com precisão, depois de conhecer a porta do vale, rodear a cidade, identificar as pedras roladas, a dimensão da queimadura das portas. Ele volta, ele entende, está em silêncio com Deus, ele reúne quem deveria fazer parte daquela reconstrução. Então eles respondem para ele com 3 expressões poderosas. Neemias, nos dê material, encha as nossas mãos com material. Segundo, Neemias, nos lidere nesse propósito, nos dê um plano de trabalho, nos dê um trabalho e nós estaremos contigo. Gente, isso é muito forte, muito forte. Meu Deus, como Deus trabalha, como Deus faz, como Deus age. Deus vai cercar você com as pessoas que precisam saber da visão. Deus vai cercar você com pessoas que devem te ajudar, que devem... Meu Deus do céu, recebe essa palavra aí. Quem precisar saber, Deus vai te cercar, não vai te deixar sozinho. Verso de número 19. Quando se informaram Sanbalate, Tobias, Gesem, zombaram de nós e disseram com desprezo: que é isso que fazeis? Acaso pretendeis rebelar-vos contra o rei? Veja que a mente deles estava completamente tumultuada. E aqui tem um tipo, tem uma representação. Anota aí. O versículo de número 19. Destaca aí Tobias, destaca aí Sanbalate e destaca aí, vamos lá, isso, destaca aí Gesem, ok? Então vamos lá. Sanbalate representa aqui toda a resistência de carne, Tobias representa aqui todo o mundo que se opõe, e Gesem representa aqui a resistência direta de Satanás contra toda a obra. Então veja que Neemias sabe, com visão e entendimento, desprezar a afronta. Ele não responde à afronta. Percebe? Por quê? Porque líder no propósito de Deus não reage. Líder no propósito de Deus, ele age. É diferente. Ele não reage. Ele simplesmente age. E essa atitude do silêncio e da sua reação, olha o que o versículo 19 diz. Que é isso que fazes? Esse é o desespero daqueles que estão resistentes ao que Deus te deu. Eles não fazem ideia do que você está fazendo. Guarde isso. A carne, o mundo e o diabo serão resistência contra você. Não reaja. Haja. Se posicione. Haja. Simplesmente haja e reaja. Anote isso aí, ok? Vamos um pouquinho mais adiante. Versículo de número 20. O que a Bíblia diz? Então lhes respondi dizendo: o Deus do céu nos dará êxito. Nós, seus servos, trabalharemos e reedificaremos, mas vós não tendes nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Anote isso aí para a gente encerrar o capítulo de número 2. Veja aqui, Tobias, ele queria exercer a influência sobre o culto. Sanbalate, ele queria criar um domínio político nos relacionamentos. E Gesem, ele queria o poder da influência financeira sobre o propósito que Deus estava desenvolvendo. Só que, veja, Neemias não reage, ele age. E ele diz assim: porque vocês não se submetem e não reconhecem a visão, a desobediência de vocês vai arrancá-los da bênção e do favor de Deus. Gente, meu Deus do céu, isso é muito forte. Infelizmente, eu vou ter que encerrar a nossa live aqui, porque as redes sociais já estão me mostrando que nós temos um limite de comunicação. Preste atenção, aqui está. Deus está falando com você. Você está iniciando um movimento sobrenatural de Deus. Você está iniciando uma movimentação segundo a vontade de Deus. E eu libero sobre a sua vida esta palavra. Deus vai cercar você de todas as pessoas. Você não terá dificuldade de começar de baixo. Você vai experimentar a morte na sexta-feira, o sepultamento do sábado, mas a ressurreição do domingo. Todos aqueles que desprezaram a visão e o propósito de Deus na sua vida
serão guiados pela influência que você vai exercer sobre eles. Recebe esta palavra no nome de Jesus. E se vale um amém, diga amém. Se vale um glória a Deus, diga glória a Deus. Se você estiver com a sua esposa, olha para ela e diga: Deus está com a gente. Se você está com seus filhos, diga: Deus está com a gente. Se você está sozinho, diga: Deus está comigo. Aleluia. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Gente, esta live estará disponível de hoje, quarta-feira, até domingo, meia-noite. Você tem esses dias para revê-la, anotar e estudar. Comente aí nas redes sociais, comente na parte de baixo o que você achou desta live. Se você não me segue ainda nas redes sociais, você tem que me seguir. Entre lá no YouTube, youtube.com/Benhur-Lopes. E ali você começa, se inscreve, me segue, clica no sininho para receber a notificação quando eu estiver ao vivo de novo. Me siga no grupo fechado do Facebook, Treinamento com o Pastor Benhur. Pede a sua inscrição, eu libero e você também não vai perder nenhuma dessas transmissões. E o que eu dou no grupo fechado é diferente de todos os outros grupos, tá bom? Me siga também no Instagram, se você puder, instagram.com/PRBenhur-Lopes. Que Deus te abençoe. Ó, beijo no coração de vocês, um abraço forte. Obrigado pelo carinho, sempre juntos aqui. Até quarta-feira que vem, fica ligado. O Instagram acabou, mas as redes sociais estavam perfeitas aqui. Por isso que eu continuei. Porque tem que registrar na fanpage. Obrigado, gente. Obrigado a vocês aí, tá? Obrigado.